tá? Gente com dificuldade. Bom, pessoal, boa noite, então. Hoje nossa aula é excepcionalmente aqui pela plataforma, né, pelo Teams. Ou então, iniciar logo, né? A gente vai falar aqui hoje sobre a anatomia da pele, tá? É um assunto aí, né, que eu passo um exercício para vocês criarem, né, um mapa, fazer um raciocínio sobre essa estrutura, né, importante do nosso corpo. E, partindo disso, né, eu vou, então, apresentar para vocês as estruturas, né, algumas funções da nossa pele, e aí já ajuda vocês aí, né, a elaborarem esse exercício. Ponto aí, né, que raciocinem, entendam a função da pele, tá? Qualquer dúvida, galera, tentem chamar pelo chat, ou tem aqui, né, quem estiver aqui comigo, né, Thales, Alessandra, Dalva, Liliane, tá bom? Vou tentar, sempre que possível, dar uma olhada, tá, gente? Que eu vou estar com a aula aberta, então, ver aqui atrás, tá bom? Bom, então, primeira coisa, a gente precisa entender aí, né, alguns aspectos legais relacionados, né, a cuidados com a pele, pela equipe de enfermagem. É interessante a gente observar isso aí, tá? Quando a gente fala, né, de cuidados com a pele, a gente tem uma resolução do COFEN, né, que é o nosso órgão federal, né, o nosso Conselho Federal, que fala, né, sobre aí os cuidados, né, que a equipe de enfermagem ela tem uma responsabilidade sobre os cuidados com a pele e principalmente nos cuidados com feridas, né, que é onde a gente entra, né, e necessita desse conhecimento tão importante aí sobre a anatomia da pele, tá? Então, nós temos, né, toda uma regulamentação que dá uma autonomia, né, à enfermagem, no caso, aos enfermeiros, para abrir, por exemplo, clínicas ou consultórios de prevenção e cuidados com feridas, né, pessoas com feridas, perdão. Ao enfermeiro, a gente tem aí como a responsabilidade, né, de poder abrir essas clínicas e prescrever os curativos, escolher de forma, né, autônoma mesmo, sem precisar ter uma receita de um médico, por exemplo, né, o tipo de curativo, qual vai ser o procedimento, como deve ser o procedimento, tá bom? E aí, isso tudo, né, traz aí uma dependência para a equipe de enfermagem muito grande. E também, né, partindo desse entendimento, os profissionais de enfermagem, os enfermeiros, podem delegar aos técnicos de enfermagem que realizem, né, procedimentos de forma que são mais simples, né, ou que tenham ali algum tipo de um menor grau de complexidade, feridas mais superficiais, né, por exemplo, feridas cirúrgicas sem complicação, são exemplos aí de feridas que o enfermeiro pode delegar para o técnico de enfermagem executar o curativo, tá? Bom, então, partindo desse entendimento, a gente tem, então, também as funções do técnico de enfermagem. Como eu falei, né, o técnico de enfermagem pode executar, realizar curativos de menor complexidade, desde que seja, né, orientado ali e prescrito pelo enfermeiro para que ele execute, e, claro, né, que ele tenha um treinamento adequado para realizar esse tipo de procedimento, tá? E aí o conhecimento envolve, né, aí os conhecimentos relacionados à anatomia e à fisiologia da nossa pele, tá? É o tema aí que eu vou trazer para vocês aqui hoje, né, para que vocês consigam aí desenvolver esse entendimento no dia a dia de vocês, porque, né, é um dos principais cuidados que a gente vai entregar para o nosso paciente, tá? Então, por que é importante, né, quando a gente vai fazer esse cuidado? Porque a pele, né, ou também chamada, né, de sistema tegumentar, é um dos principais sistemas do nosso corpo, né, no sentido quantitativo, tá? Por assim dizer. Considerando que a nossa pele ela vai estar sobre toda a nossa superfície corporal, ela vai representar aí, dependendo do biotipo, né, do indivíduo, entre 8 a 16%, né, da nossa superfície do nosso peso corporal, perdão. E aí a gente então tem a pele como o maior órgão do corpo humano. Então, se alguém vier te perguntar, tentando fazer uma pegadinha aí, dizendo qual é o maior órgão do corpo humano, não pense no fígado,
Não pense nos pulmões, não pense no cérebro, né? O cérebro é um dos menores, inclusive. Não, o cérebro tem aí 2% do nosso peso corporal, em média, enquanto a pele, né, está aí com 8 a 16% do nosso peso corporal. Se a gente pegar a pele e esticar ela assim, no chão, a gente pode ter aí até 2 metros quadrados, né, só de pele, tá? Da espessura da pele, né, também não só em extensão diária, a gente tem que a pele ela tem variação na sua espessura. Então a gente pode ter aí, principalmente nas palmas das mãos, nas regiões plantares, né, a pele um pouco mais grossa. Isso se dá aí, né, porque são regiões que acabam sofrendo maior atrito no dia a dia, né, nas atividades do dia a dia. Então a gente acaba tendo uma maior espessura nessas regiões, assim como outras áreas da nossa pele são mais sensíveis, né? Então são mais delicadas. Regiões internas dos antebraços, por exemplo, pescoço, são áreas assim que têm menos atrito, né, por assim dizer, são áreas que acabam sendo mais finas, né? A pele acaba sendo mais delgada, né? Um outro termo aí para a gente usar. E essa é a nossa pele, tá? A nossa pele, ela é uma estrutura complexa do ponto de vista microscópico, considerando que ela tem várias camadas, né? É um sistema, né, composto por estratos, né, por camadas. Então a gente tem aí a representação bem nítida, né, bem clara aí de todas essas camadas. Então a gente tem aí principalmente 3 camadas, por assim dizer. A mais superficial, que é a que a gente vê, que a gente toca na parte externa, é a epiderme, epi de acima da derme, que é a camada intermediária. A derme é essa camada que faz o meio, né, onde vocês conseguem ver aqui uma série de estruturas, tá? E aí, abaixo da derme, a gente tem a hipoderme. Hipo, de baixo, abaixo. Né? Então, a hipoderme, tá bom? Uma coisa interessante que a gente observa é que na epiderme, ela também é composta por várias camadas, eu vou explicar aqui logo à frente, mas só para vocês entenderem aqui que a epiderme, ela é uma estrutura com menor vascularização. Se vocês observarem aqui, ó, a gente tem que a derme é uma estrutura altamente vascularizada, né? A gente vê aí as fiozinhos aí azuis e vermelhos, né, que aí representam os capilares sanguíneos, né, as arteríolas e as vênulas, né? E aí a gente tem, né, aqui isso se emaranhando em outras estruturas. Então a gente tem aqui, por exemplo, um folículo piloso, né, onde a gente tem aqui a origem do pelo, que é conectado aqui com um anexo, né, que é uma glândula sebácea, né, a produção de sebo que sai aqui pelo poro, né, desse cabelo, né? A gente tem aqui em azulzinho, né, os novelos, são as glândulas sudoríparas, produzem aí o suor. Temos aqui esses fiozinhos amarelos, são as inervações presentes na pele, tá? Então a gente vê aqui, ó, aqui a gente tem, por exemplo, corpúsculos de Mestre, né, que acho que é percepção tátil, né, por pressão. A gente tem, né, deixa eu ver, aqui não vai ter, né, mas a gente tem outros tipos de receptores receptores táteis, né, sensitivos na pele, tá? Eu vou passar aqui depois um exercício para vocês fazerem para mim, tá bom? Temos outras estruturas, como, por exemplo, aqui, né, o músculo eretor do pelo, né, que é responsável por deixar o pelo ereto durante uma sensação, né, de arrepiar quando está frio, né, alguma situação assim. Aí você sente aí, né, esse músculo agindo, né, de forma bem generalizada, né, em vários pelos ao mesmo tempo, né? Temos aqui a glândula sudorípara, a gente vê que ela tem aqui um poro, né, que se externaliza na epiderme, tá bom? Então, vejam, a epiderme é uma camada mais superficial, ela tem também aqui alguns receptores, também aqui amarelinho, bem fininho, tá bom? A gente tem aqui, nessa região central, uma série de estruturas, né, que é um pouco mais complexa, a gente tem essa parte mais rosa, seria aí um tecido conjuntivo, né, rico em colágeno, e aí aqui embaixo a gente tem a hipoderme. A hipoderme é basicamente a tecido adiposo, né? Que aí vai ter uma variação, tá bom? Bom, é interessante a gente observar que a estrutura da epiderme ela é uma estrutura em camadas, né? Por estratos. O que isso significa? Significa que a gente tem uma série, né, de camadas ali que vão se depositando, tá? Então, quando a gente observa, né, aí as camadas da pele, você tem que entender que elas vão surgindo de baixo
para cima. Como assim, professor, de baixo para cima? Aqui embaixo, a gente tem aqui uma camada, essa linhazinha vermelha aqui, que é a camada basal. A camada basal, como o próprio nome já diz, é a base. Aqui são as células que vão começar a formar a pele, como vocês podem ver aqui, tá? Então, essas células, elas vão se formando, se multiplicando, e elas vão se sobrepondo umas sobre as outras, né? Então, a camada basal, no decorrer do amadurecimento celular, ela se torna aqui a camada espinhosa, e aí ela vai subindo, porque ela vai estar amadurecendo, porque as células de baixo vão se multiplicando, vão se sobrepondo, até que elas formam aqui a camada espinhosa. A espinhosa, ela continua nesse processo de amadurecimento das células ali da pele, elas viram aqui a camada granulosa, e aí elas vão ficando achatadas até que elas viram essa camada lúcida, não tem essas cores, tá, galera? E aí elas vão se sobrepondo até o ponto que elas chegam na camada córnea. A camada córnea é essa que a gente vê aqui fora, é uma camada que ela descama constantemente. A gente perde muito dessa camada no dia a dia, né? Durante o atrito, na hora do banho, quando a gente passa a mão, a gente coça, enfim. É uma série de momentos, né, onde a gente vai retirando essa camada, e aí essa camada ela vai sendo substituída de forma contínua, tá? No decorrer aí desse processo, né, de descamação da pele. Tá bom, bom, qual a importância da gente conhecer as camadas da pele? Diga, Gleice. Oi? Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Professor, quando você falou que descama, né, a pele, Oi? quando chegar você pontuou que descama a pele, né? Quando Sim. chega a descamar, isso a gente pode classificar como uma infecção na pele, uma inflamação, na verdade? Não, a descamação ela Ou só um acontece ressecamento? Ó, vamos lá. Tem que diferenciar duas coisas aí, que a descamação ela é um processo É, natural, porque é natural. Só que você pode ter situações de infecções, de inflamações da pele, onde isso se acelera, porque acaba causando uma lesão ali na pele. Então, essa descamação ela pode acontecer, né, por conta de uma lesão, entende? Ou de uma infecção na pele, uma dermatite, né? Então, aí são situações peculiares, mas a pele ela se descama naturalmente, né, por conta desse atrito que a gente tem no dia a dia. Agora, uma região, por exemplo, mais isolada, descamar, ter um prurido, né, uma coceira, isso aí já é mais diferente, tá? Aí são situações patológicas, tá bom? Mas naturalmente a pele se descama para haver essa troca, porque as camadas vão se sobrepondo, tá bom? Durante o amadurecimento daquelas células. Entendeu? tá bom, obrigada. Entendi, Imagina. obrigada. E aí, só para seguir aqui, né, qual a importância, né, de eu conhecer aqui as camadas da pele? Eu preciso conhecer as camadas da pele para quando eu for avaliar, por exemplo, as feridas, né, como essas feridas aí, que são feridas que a gente chama, a gente vai ter o acometimento por camadas, né? Então, por exemplo, ó, na lesão tipo 1, né, estágio 1, eu tenho aqui, por exemplo, que a lesão ela vai atender só a epiderme, tá? Essa parte mais superficial aqui. Enquanto numa lesão por pressão estágio 2 já é diferente, né? Eu vou ter uma alteração, né, aqui, ó, já um pouco mais profunda, atingindo essa região aqui da derme, né? Então, a visão externa, né? Se eu puder representar, eu tenho aqui, né, uma lesão que eu acabo rompendo, né, essa primeira camada da pele e aí eu visualizo, né, isso aí dessa forma, tá? É claro que essa erosão aqui ela vai acontecer de forma bem microscópica, mas a gente acaba vendo isso aqui no sentido de uma extensão, uma lesão acaba aqui mais vermelha, tem mais exposição de vasos sanguíneos, por exemplo, tá? E aí, além da pele, né, por si só, a gente tem alguns anexos, né? Por anexos da pele, a gente vai entender aí que a gente tem os folículos pilosos, as unhas, as glândulas sudoríparas, que são estruturas, né, que fazem parte da nossa pele e que elas, então, acabam tendo algumas funções específicas, né? Vocês estão me ouvindo bem, galera?
Tá, Sim, sim, professor. Tá, dá para tá bom. escutar. Beleza, então. E aí a gente tem, por exemplo, que os folículos pilosos, né, que são aqueles que formam os pelos, temos as unhas que protegem, né, aí a ponta dos nossos dedos, as glândulas sebáceas que produzem o sebo, que mantém a nossa pele hidratada, as glândulas sudoríparas, né, que tem como função liberar o suor e permitir, né, o resfriamento da nossa pele, tá? Fazer com que a gente consiga dissipar o calor corpóreo, tá bom? Bom, então aqui as unhas, né, como estruturas anexas, né, do nosso corpo. Bom, só para a gente pontuar melhor, né, sobre as glândulas, que são estruturas importantes da nossa pele, nós temos as glândulas sebáceas, né, que são estruturas que produzem o sebo, e aí acabam eliminando esse sebo aí por meio ali dos folículos pilosos. Quando a gente tem, por exemplo, né, um pelo que é cortado de uma forma digamos assim, que possa prejudicar, né, um pelo cortado muito na raiz, ou ele cresce, né, ali encravado. O que acontece? Quando eu tenho um pelo encravado, eu acabo aqui, ó, vou voltar nessa imagem aqui, opa, aqui. Se eu tenho um pelo encravado, o que acontece? Esse pelo, ele é cortado bem aqui, ó. E aí, essa saída, ela fica obstruída. Quando fica obstruída, esse fluido aqui, ele não consegue sair. E aí ele acaba inflamando essas glândulas, tá? E aí é o que a gente causa, né? Aqueles botões, né? De sebo, né? As espinhas, muitas vezes por conta, né? Dessa obstrução do folículo piloso, tá? E aí é interessante que qual é a função do sebo aqui? A função do sebo, observem aqui que o verbo é manter a pele hidratada, manter o couro cabeludo hidratado, tá? Esse sebo, ele tem uma característica, né, de ter uma ação bactericida por conta do seu pH baixo, né? Então acaba mantendo a pele mais ácida, tá? E aí serve como uma barreira de proteção. Qual é a ideia, né, do sebo ser uma barreira de proteção? A ideia do sebo ser uma barreira de proteção é que o óleo, né, o sebo, ele impede a evaporação da água da nossa pele. Então, isso faz com que a nossa pele conserve, né, aí essa hidratação, ao invés de perder muito facilmente, tá? A hidratação, né, que vem aí também das glândulas sudoríparas, né, que vão liberando ali aos poucos esse líquido, né, na superfície da pele, então a gente vai perdendo menos, né, por conta do sebo. Como é que funciona? Eu já vou mostrar para vocês aqui dois tipos de cobertura de curativo que tem como função, né, a aplicação de um tipo de óleo, né, um agente emoliente sobre a pele. E aí como é que eles agem? Ó, no primeiro exemplo aqui em cima, vocês estão vendo, é o óleo de girassol, vulgo Dersane. No óleo de girassol, quando eu coloco aqui essa camada, né, sobre a ferida, o que que acontece? Esse óleo, ele não, ele vai sendo absorvido aos poucos pela pele, mas demora. E esse óleo, ele impede que essa água, né, ali que está presente no leito que é a água do leito da ferida, né? Aqui que tem a ferida aberta, essa água que está aqui no leito, que existe, né? Ela não vai evaporar tão facilmente, tá? Por conta, né, desse óleo aqui na superfície. Então, isso é uma função esperada, porque ferida não pode ficar seca, tá, galera? Isso aí é mito. Ferida não pode ficar seca, a ferida tem que ficar úmida, tá? Não pode ficar muito úmida, ela tem que ficar alguma coisa úmida, mas seca não pode, beleza? Isso aí a gente tem que cuidar para a ferida não ressecar, e quando ela resseca, o processo de cicatrização acaba ficando bem deficiente, tá bom? Então a gente tem essa forma, né, que é a aplicação de um óleo. Oi, pode falar. Professor Felipe? Oi, Rose. Tá me ouvindo? Oi, Rose. Não dá para entrar aí.
Bom, aí como eu ia dizendo, então a gente tem essa opção, né, do óleo de girassol, que é uma espécie de substância que vai fazer essa camada protetora, impedindo que a hidratação da pele evapore. Uma outra opção que a gente tem é essa outra cobertura que a gente chama de petrolato, tá? É uma camada que tem um óleo, parece uma vaselina, né? É um óleo também, e essa camada ela impede que... Não, mas antes esperar o próximo. Gente, microfone. Oi, Rose. Eu estou aqui na estação do metrô. Tá bom. Tá bom. Bom retorno para casa. Eu vou deixar a aula gravada. Esquenta não. Tá bom? Então aí a gente tem essa camada, né, de uma substância que parece um óleo, tá, gente? Essa segunda aqui que está circulada em azul, a gente chama ela de compressa com petrolato. Rose, eu vou desativar seu microfone só por causa que senão fica me dando eco, tá bom? E aí essa camada ela tem essa função, né? A questão é que ela não é absorvida pela ferida, né? E aí ela acaba durando mais tempo, então ela mantém a ferida úmida por mais tempo. Então entendam, o princípio de eu colocar um óleo na pele, passar qualquer óleo na pele, ou usar uma cobertura que contém, né, uma substância oleosa, não é hidratar a pele. Quando eu uso uma substância como um óleo, eu vou então fazer com que a pele, né, a superfície da ferida se mantenha hidratada. Tem um sentido aqui, tá, galera? Quando eu coloco um óleo, eu não estou hidratando, eu estou mantendo hidratado. Para eu manter hidratado, essa pessoa ela tem que estar bem hidratada fisiologicamente. Então, ela tem que estar bebendo bastante água, porque aí a hidratação da ferida, a hidratação dessa pele, ela é de dentro para fora, tá? O óleo, ele não hidrata. Óleo é óleo, tá bom? Entendam isso, porque o princípio é que óleo e água não se misturam. E aí, né, ou então quando a gente usa o termo certo, né, a água, né, e o óleo não se misturam porque o óleo é uma substância hidrofóbica, né, ele não é hidrossolúvel, então ele acaba não se misturando, e aí como ele não se mistura, ele não deixa a água passar para ela se evaporar, tá? Então isso não existe, não acontece. Bom, na pele a gente tem alguns outros receptores, mas isso aqui eu não vou passar, eu vou deixar isso para vocês me falarem depois, porque senão não vai ter muita graça a aula, tá bom? E nas camadas da pele, como eu já falei para vocês, a gente tem a hipoderme, que é a camada mais profunda, a camada que é bem rica em tecido adiposo, né? São células de gordura, elas contêm, né, uma vascularização e tem como principal função manter a temperatura corporal, né? Ela impede que a gente perca mais calor do que o necessário, tá? E faz também com que a gente acumule energia, né, para as funções biológicas, servem como uma reserva de energia. Tá? E aí, se eu tenho, né, por exemplo, uma exposição, né, de tecido adiposo, né, para um corte, alguma ferida, eu tenho que tomar muito cuidado para não ressecar, né, e acabar não tendo uma necrose desse tecido adiposo, considerando que é um tecido que a vascularização dele é muito escassa, tá? Então tem que ter muito cuidado aí nas feridas que eu tenho exposição do tecido adiposo. Um componente importantíssimo também da pele que a gente vai ter é o colágeno. Tá? O colágeno ele é uma proteína muito importante aí na constituição, no fundamento, né, da matriz desse tecido, principalmente da derme, tá? Porque ele mantém, né, a boa elasticidade da pele. Tá? Mantém a pele no lugar, por assim dizer, e aí a gente tem que ela vai estar, o colágeno ele vai estar presente em várias partes, nas unhas, nas cartilagens das nossas articulações, nas pontas dos nossos ossos, no tecido conjuntivo, né, que é aquela parte que eu mostrei para vocês, que vai ser a derme, tá? Então a gente tem muito colágeno pelo corpo, e o colágeno é um dos principais componentes aí presentes no processo de cicatrização e manutenção da pele. A pele, né? Então,
vendo assim, é um órgão, né, muito dinâmico, no sentido de que ele está sempre vulnerável à ocorrência de lesões, tá? E aí a gente tem que entender como é que funciona, né, a cicatrização da pele, já que ela tem uma capacidade de regeneração, mas ela é limitada. E aí a gente precisa entender como é que acontece a lesão celular. A lesão celular, né, uma ferida, né, ela acontece porque eu tenho duas situações. Eu tenho a situação onde eu vou ter o que eu chamo de apoptose celular. Na apoptose celular é o que a gente chama de morte celular programada. É a célula quando vulgarmente é quando chega a hora da célula, né? Então ela chega na hora dela morrer e aí ela morre, tá? Então tem todo um mecanismo ali interno, né? Digamos de cessar, né, as funções dessa célula, seja por exaustão metabólica, enfim, são várias aí as razões, tá? E aí eu também tenho, né, a lesão celular que acontece por uma necrose. E essa lesão celular por necrose, ela pode acontecer por uma degeneração progressiva, por alguma falha metabólica, ou uma lesão exógena, né, que aí causa diretamente a degradação da membrana celular, ou seja, um trauma, né, ali direto, seja, né, um trauma perfurante, traumático, por contusão, então, enfim, por queimadura, químico, enfim. Eu tenho aí várias razões assim, que podem levar a uma lesão exógena e causar necrose e, consequentemente, constituir aí uma lesão celular, tá? Considerando, né, então, que a lesão celular ela vai resultar no que a gente visualiza como uma ferida, né? Aí acabo tendo todo aquele processo, né, de conviver com a ferida, os impactos, né, que a ferida traz. Deixa eu ver um negócio aqui pelo chat. Fala boa noite. Rosiane, se você quiser desligar a sua câmera para a internet ficar melhor, pode desativar, tá bom? E aí a gente, então, é interessante a gente entender o processo de cicatrização, tá? O processo de cicatrização é muito óbvio, né? Então, assim, ele tem como objetivo corrigir, né, os defeitos que a pele pode sofrer e aí, consequentemente, restaurar a superfície da pele, protegendo de novo ali aquela estrutura. O processo de cicatrização, ele é um processo automático no nosso corpo, tá? Ele é dinâmico e complexo ao mesmo tempo, considerando aí que ele acontece por uma série, né, de fatores que acontecem no nosso organismo, e aí essa sequência de eventos, né, ela é realizada bem microscopicamente, porque isso acontece nas células e com movimentos moleculares bem coordenados. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico, tá? E aí a gente tem principalmente três etapas, né? Três fases da cicatrização: a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de maturação. Na fase inflamatória, então, eu tenho a primeira etapa do processo de cicatrização, é o momento mais agudo, é quando eu tenho um trauma propriamente dito, né? Um corte, uma queimadura, né? A abertura, né? Ali da continuidade da pele. Nesse momento, o que vai acontecer no nosso corpo é uma reação inicial de evitar a perda sanguínea, né? E minimizar a invasão de patógenos que podem causar algum tipo de infecção. A gente chama isso de uma reação vascular e imunológica, tá? Na reação vascular, o que eu vou ter inicialmente é a hemostasia, né? Porque eu vou ter ativação ali das plaquetas para inibir, né? Ali, impedir o sangramento. E eu tenho também uma resposta imunológica que vem posterior, né, a essa hemostasia, que tem como objetivo aumentar o fluxo. Isso, ó, veja que é nessa ordem, tá, galera? Eu tenho uma resposta vascular inicial, que é para promover a hemostasia, tá? E aí, então, depois que eu controlo o sangramento, eu vou iniciar uma resposta vascular, que é para favorecer a resposta imunológica, tá? Porque aí a resposta imunológica é o que? É o deslocamento das células de defesa
para o local. Como é que eu melhoro isso? É fazendo uma vasodilatação ali no local da ferida. Essa vasodilatação, ela aumenta, né, o calibre dos vasos, consequentemente aumenta o volume de sangue no local, né, porque eu preciso que chegue, né, ali essas células de defesa para fazerem a limpeza na ferida de forma microscópica. Diga, Dalva. Boa noite. Professor, é Boa o noite. seguinte, hoje eu visitei um senhor que é acamado, Uhum. e ele estava com uma ferida muito profunda. Só que ele disse que essa ferida existe há 2 anos e nunca cicatrizou mesmo fazendo curativo. O que Uhum. leva assim, uma ferida a não cicatrizar mesmo fazendo curativo? E ele não tem diabetes. Tá. Essa é uma das perguntas que a gente vai ter que responder no final da aula de hoje. Tá bom? Ah, então eu aguardo. Mas guarda que é uma situação interessante aí. Tá bom? Tudo bem, ok. Bom, então aí a gente tem essa primeira etapa. Na fase inflamatória, então, eu vou ter a inflamação, né, do tecido. Eu tenho ali um processo inflamatório, tá? Nesse processo inflamatório, eu vou ter aqui, né, algumas situações, alguns sintomas, tá? Eu tenho 5 sinais, 5 sintomas no processo inflamatório, tá? Eu tenho o que eu chamo de calor, né, que é a pele mais quente. Eu tenho o rubor, que é aquela vermelhidão. Rubor, eu posso chamar também de eritema, tá? Eritema, vermelhidão, rubor é a mesma coisa, porque eu tenho um aumento do fluxo de sangue no local. Como eu tenho um aumento do fluxo de sangue no local, eu também aumento a circulação de sangue. Então, o aumento da circulação de sangue é o que faz a pele ficar mais quente. Então, isso explica o primeiro ponto aí, né, que é o calor. Como eu aumento o volume de sangue no local, eu aumento o extravasamento, né, do plasma sanguíneo ali para o local que foi traumatizado, além da lesão celular, né, que também vai acabar promovendo esse extravasamento. E aí, então, eu tenho o tumor, né? Mas não é um tumor do ponto de vista neoplásico, né? Do câncer, não é no sentido disso. Tumor aqui é no sentido de edema, inchaço no local, tá? E aí eu tenho a dor também no local, porque eu tenho uma distensão daquele tecido, eu tenho um trauma, eu acabo também afetando as fibras nervosas, isso vai causar dor. E aí, se eu tenho dor, eu vou ter uma função naquele local lesionado diminuída, então aí a gente vai ter a perda da função. Então, me acompanha aqui, a gente tem, para sintetizar na fase inflamatória, 5 sinais: calor, rubor, dor, edema e perda de função. Não esqueçam disso, tá bom? E aí, essa fase ela dura entre 3 a 6 dias, numa ferida bem estável, né, sem infecção. E aí eu inicio, né, com a fase proliferativa. Na fase proliferativa, a gente vai considerar aí que é uma etapa onde as células começam a se multiplicar. E aí também, né, o organismo ele começa a trazer, né, ali mais nutrientes para aquele local, né, como colágeno, formar fibras de colágeno, aumentar, né, ali a criação de pequenos vasos sanguíneos, que é um processo que a gente chama de neoangiogênese. E aí a gente também começa, então, a formar um pouco mais de tecido de cicatrização inicial, que a gente chama de granulação. É um tecido vermelhinho, como esse aqui, ele é frágil, né? Ele tende a sangrar muito facilmente, porque está criando novos vasos sanguíneos aqui nessa região. Essa segunda fase, né, a gente vai começar a chamar aí de granulação, e também que o processo de epitelização está acontecendo. Na terceira fase, a gente já tem um processo já um pouco mais avançado, né, onde essa granulação ela vai acontecer, né, já nessa neoangiogênese se avança ainda mais, e aí eu tenho mais vasos sanguíneos, eu tenho a proliferação de fibroblastos, que são células que depositam colágeno na ferida, né? Então a gente tem a síntese do colágeno. A síntese do colágeno faz com que aquele local comece a ficar mais tenso, né? Então a gente chama isso de contração, que é quando as bordas da ferida começam a se juntar para que a ferida comece a se fechar. E aí, por último, né, a gente tem aí a epitelização, que a epitelização vai, então, anteceder a maturação, que é esse momento onde aquelas células, né, que estavam ali expostas, começam, então, a já
se sobrepor, né? Que nem aquelas camadas que eu mostrei para vocês. Aí a gente vai ter o fechamento da lesão por completo, né? Sem ter nenhum tipo de secreção, de exudato, porque até aqui, ó, como vocês podem ver, a gente pode ter ainda a saída de algum líquido, né, da ferida, né? Que é um exudato que a gente chama, tá? Mas aí nesse processo, né, de proliferação, isso vai se avançando cada vez mais, até o ponto que essas células elas começam então a já se amadurecer, e aí elas acabam já formando, né, aquela pele que a gente já vê como cicatriz, né, que é essa pele mais rósea, né, mais clara, né, do ponto de vista do tom da pele do indivíduo, tá bom? E aí essa cicatriz, ela cria forma, né, e aí a gente tem esse processo aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. No gráfico. Na primeira etapa, a gente tem a hemostasia, porque eu corto, né? Eu tenho um trauma, isso pode ter um sangramento. Então, eu tenho as plaquetas, né, do sangue que vão agir para controlar esse sangramento. Já inicio, então, o processo inflamatório. No processo inflamatório, então, a gente tem a ação de outras duas células do sistema de defesa, que são aí os neutrófilos e os macrófagos. Essas células, elas têm como função identificar, né, ali eventuais patógenos, né, alguns micro-organismos que possam invadir o leito daquela ferida. E aí, a gente tem, né, os macrófagos que vão fazer o quê? Eles vão lá e comem, né? Eles fagocitam esses micro-organismos, tá? Nesse momento, a gente vai ter um processo de limpeza do leito da lesão, tá? E aí a inflamação ela vai se cruzando aqui, né, ó, com a proliferação, porque as células já começam a se multiplicar, né, se proliferar ali no leito da lesão. A gente tem, então, a criação de células endoteliais que vão dar origem aos novos pequenos vasos sanguíneos. A gente tem os fibroblastos, que são as células que vão começar a depositar cada vez mais colágeno no leito da lesão para dar forma, né, ali, puxar as bordas, tentar aproximar para aquele tecido cicatrizar, se fechar completamente, e aí a gente tem a remodelação, que é quando aquelas células começam a se amadurecer cada vez mais, e aí dentro dela, e aí elas se tornam, né, essas células que a gente chama de queratinócitos, que são células ricas em queratina, né? A queratina é uma substância que vai se depositando dentro dessas células da nossa pele, que vão conferir essa resistência, né, ao atrito da pele, tá? E aí até o ponto em que a gente vê, né, que os queratinócitos vão aumentando, porque eles que ficam, né, no final da cicatrização. E aquelas células, né, que criam novos tecidos, novos vasos, que depositam colágeno, como fibroblasto, vão diminuindo porque não é mais necessário até o ponto em que a ferida se fecha, tá? A cicatrização ela pode acontecer em 3 situações. Tem as feridas que acontecem por primeira intenção, por segunda intenção e terceira intenção. Na primeira intenção é quando eu tenho, né, ali um trauma que acontece de forma eletiva, né, como uma cirurgia, por exemplo, e aí eu tenho o fechamento, né, dessas bordas por primeira intenção, que é a sutura, né, ali, ó, o fio cirúrgico, tá, aqui no local. E aí eu chamo isso de primeira intenção, tá? Não tem infecção, o curativo seco, né, é utilizado para proteger, tá? Para fechar de forma limpa a lesão. Já uma ferida por segunda intenção é uma ferida de primeira intenção complicada, né? Provavelmente algum processo de infecção aconteceu, alguma situação ali impediu que aquela cicatrização acontecesse de forma saudável, e aí as bordas, elas não colam, elas não aderem, e aí elas acabam ficando, que nem tá aqui, ó, abertas, a gente chama isso de deiscência, tá? Aí a gente acaba precisando aí de mais tempo, né? Porque o tecido, né, que deveria colar ali, se grudar, não grudou. E aí isso pode se dar por conta de algum processo infeccioso, inflamatório, né? E aí a gente acaba precisando muitas vezes deixar essa ferida aberta por um tempo, porque aí a gente tem secreção, exudato, né? Mas é importante aqui que a gente não tem o quê? A gente não tem a
perda desse tecido da borda, tá? Ele se preserva lá até o momento em que a infecção se resolva, e aí o cirurgião vai lá, né, aqui, se necessário, refaz a sutura e fecha. A da terceira intenção já é um pouco complicado, né? Porque ela também é uma primeira intenção já bem retardada, né? Com deiscência da sutura, né? Tem infecção e tudo mais, só que a situação aqui é mais complicada porque eu tenho uma perda grande do tecido, né? E aí geralmente eu vou precisar de enxertos, né? Ou seja, pegar um retalho, né, de pele de outra parte do corpo e colocar aqui, né? Que nem a gente consegue observar aqui nas imagens, né? Essa deiscência, né, aqui de uma ferida abdominal, que provavelmente ele pegou aqui uma área doadora de enxerto que tinha uma tatuagem, né, pode ser provavelmente aqui foi a coxa, tá, que é uma extensão grande aqui, né, de perda tecidual. Tá? Então, na terceira intenção, eu tenho uma ferida que não cicatrizou por primeira intenção, e aí eu tenho, né, uma grande perda tecidual, né? Eu não tenho como criar nova pele. E aí é preciso aí, né, uma aproximação das bordas por enxerto. Bom, chegamos quase ao final aqui da aula, tá, gente? É um tema curto hoje, que em sala talvez ele ia render mais. Bom, Professor, só uma dúvida. Sim, eu vou abrir para dúvida, vai. Sobre a imagem anterior, que é para aproximar a pele, também se encaixa tipo a costura da pele em si, do tecido? Aqui, como assim? Tipo, para aproximar a pele, caso seja uma lesão meio... que a pele se distanciou, nessa aí mesmo. Seria necessária uma costura? Sim, tem a sutura aqui, ó. No enxerto tem sutura. É que nem aqui, ó. Aqui, ó, aproximou as bordas e pronto, não cicatrizou. Aqui, por exemplo, ó, não cicatrizou, não grudou, mas não tem uma perda do tecido, tá vendo? Sim. Aqui, se chegar, só que a pele ali deve estar infectado, né, e tal. Essa foto aqui, vou colocar ela na outra, porque essa aqui, acho que ela tem perda tecidual. Essa aqui, ó, a segunda aqui, se encaixaria aqui, por exemplo, porque eu tenho uma perda tecidual, tá vendo? E aí aqui é necessário um enxerto. Aí o enxerto, ele retira esse pedaço de pele de uma outra região, né, que tem ali capacidade de cicatrizar e coloca aqui de volta. Entendeu? Agora entendi, valeu, É professor. do próprio paciente. Aí ele sutura, né, aqui ao redor todo. Sim. Tá bom? Bom, então vamos lá, gente, ó. Quais os fatores que podem interferir na cicatrização, tá? E aí a gente tem fatores sistêmicos e locais, tá? Eu vou agora eu vou disponibilizar, tá? Eu tô gravando essa aula de hoje, né? Vou disponibilizar essa gravação lá na nossa plataforma do Classroom, tá? Vou jogar essa pergunta lá, e aí, da forma como vocês já devem estar conseguindo colocar, né? Vocês coloquem, então, lá, né, a resposta, né? Sobre quais os fatores que podem interferir na cicatrização, né? Fatores sistêmicos e fatores locais na cicatrização de uma ferida, tá bom? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí, assim, só para mostrar para vocês aí, ó, só para, né, ilustrar um pouco melhor, vou disponibilizar o slide também, tá? A gente vai mandar lá para vocês. Aqui algumas feridas, ó, a gente tem esse tipo de ferida aqui que a gente chama de skin tears, né, que é um descolamento aqui, ó, da epiderme, tá vendo? Com exposição da derme. Acontece muito em pacientes bem idosos, né, onde a pele já não tem tanto colágeno, a elasticidade já é muito prejudicada, né? Aí a gente tem esse descolamento, né? A gente chama de skin tears. Aqui a gente tem algumas necroses, né, por obstrução. Aqui eu tenho uma por obstrução à direita, e essa da esquerda aqui, né, é uma lesão por pressão, provavelmente. Aqui mais algumas necroses. Depois eu vou falar com você sobre classificação, né, de feridas e aí a gente vai discutir melhor. Essa aqui a gente chama de síndrome de Fournier, né, uma infecção bem grave da pele, né, acontece muito aí em regiões, né, das regiões genitais, né, são feridas bem graves.
algumas lesões por pressão bem infectadas também, com necrose, né? E é isso. Só para dar um gostinho aí. Deixa eu só. Pode falar, Alessandra. Deixa eu ver quem levantou primeiro aqui, rapidez. Alessandra, primeiro. Pode falar, Alessandra. Alessandra. Fala, Ítalo. Esses enxertos, tem locais específicos, assim, que eles preferem pegar a pele? Ou, assim... Geralmente a região da coxa, né? Que são áreas grandes, né? E aí se consegue retirar, né? Ali eles falam, gente, assim, retira só a camada mais superior da pele, como a gente viu ali, né? Mas quase que ali a derme e epiderme, né? E aí fica assim uma lesão, claro, bem superficial, mas numa região que tem capacidade de cicatrizar, que é diferente de uma área, né, que perdeu tecido, né? De forma traumática. A diferença é que na região que é doadora, a cicatrização é possível. E aí ele doa, né? Tira, né? Ali na região da coxa, por exemplo, panturrilha. Depende muito da superfície corporal, né, do paciente. Alessandra? Acho que ela só levantou a mão e esqueceu. Bom, galera, por hoje é isso. Tem alguma outra dúvida? Manda aí. Olha, professor, eu tenho uma dúvida sobre algumas atividades anteriores que está no Cresson. Tipo de No dúvida. início dessa semana, eu fiquei bem doente, então minha rotina era chegar em casa depois da escola, tomar remédio e dormir. Aí, então, eu estou respondendo de encontrar o significado hoje, agora. Aí eu posso enviar para o senhor até dia 21, como está marcado? Sim, sim. Beleza. Gleice, pode falar, Gleice. Professor, nós falamos bastante assim, das feridas, das classificações. E para pacientes que sofrem queimaduras no corpo, como seria? Gleice, não dá para eu entrar aqui, senão assim, seria uma aula só disso, tá? Que aí entra a classificação de queimaduras, uma né? aula A muito boa. que é introdutória, tá? Que aí depois a gente tem a gente tem a questão de lesões por pressão, aí a gente tem as queimaduras, tem os tipos de lesão, né? Mas aí depois a gente faz um outro momento que aí a gente entra mais a fundo, né? A ideia de hoje é trazer mais essa parte da anatomia, né? E aí introduzir, né, aí um pouco do raciocínio sobre o que afeta a cicatrização de modo geral, porque a cicatrização ela acaba sendo o mesmo processo, independente do tipo de lesão. O que a gente vai ter, é claro, o mecanismo de lesão é diferente, né? E aí, mas é importante a gente entender que a cicatrização ela vai acontecer, né, do mesmo modo, seja qual for a lesão, um trauma, uma cirurgia, uma queimadura, uma lesão por pressão, né? A gente vai ter essas diferenças, tá? Aí a Dalva trouxe a questão do senhorzinho, né, que tem uma ferida há 2 anos. Aí, assim, só para não deixar no vácuo, tá, Dalva? Vou deixar para a gente. Vou passar o exercício. O exercício é responder essa questão. Quais os fatores que interferem no processo de cicatrização, né? E aí, a partir disso, a gente discute melhor, porque aí, às vezes, se você quiser, depois você tenta, se você tiver, né, uma conversa com esse senhor, você buscar entender, por exemplo, o que tem da saúde dele que pode estar afetando. Inclusive, pode até mesmo ser o curativo, né? A forma como está se fazendo esse curativo, às vezes, não está resolvendo mesmo, entendeu? Que eu não vou jogar assim aqui na lata, tá bom? Professor, eu mandei uma pergunta aí no chat, acho que você não viu, sobre essa atividade sobre os fatores que podem interferir na cicatrização. É para enviar hoje? Eu vou acumular para o dia 21, que vocês já vão ter 3 coisas para entregar dia 21, que é tudo pela plataforma.
Tá bom. E o pessoal também perguntou se quem não assistiu hoje levou falta. Hoje eu vou dar a colher de chá de assistir a gravação e responder o exercício, porque aí quem não respondeu o exercício vai ficar que nem com as outras, né? Que nem o exercício de quarta-feira vale a presença de quarta-feira. Beleza, valeu. Tá bom? Professor, deixa eu te tirar uma dúvida. É a Graziellen. Oi. Eu não assisti a aula não fiz a atividade, né? Eu estava passando muito mal. Já tenho 3 dias que eu tô com enxaqueca. E hoje é um dos dias. Eu assisti essa aula bem por alto. Não consegui entender quase nada, né? Vai ter prazo para entregar? Eu não consegui acompanhar. Segunda-feira, dia 21. Segunda-feira, né? Isso. Sim, mas Inclusive a gravação. Gente, eu só vou encerrar aqui a gravação para não ficar, né? Vou encerrar a gravação aqui agora. E aí a gente fala.